Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Olá, meu nome é Andressa Souza, eu sou jornalista do campus de Canindé e no quadro Diálogo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os impactos da inteligência artificial na pesquisa e na inovação. Nós estamos com o professor Wendel Rodrigues, do campus de Fortaleza, do Instituto Federal do Ceará. O professor Wendel é graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Informática. Ele é mestre em Computação, com dissertação na área de Ensino de Redes de Computadores e doutor pela Universidade de Lille, na França, com tema de tese relacionado à computação de alto desempenho. Professor Wendel, seja muito bem-vindo ao podcast do IFCE no Ar. Obrigado, Andressa. A gente vai continuar esse papo que a gente vem tendo. A gente já soltou um episódio sobre os impactos da inteligência artificial na educação. Nós vamos continuar a nossa série de impactos das inteligências artificiais generativas em diversas áreas do nosso contexto atual, para discutir como essas novas tecnologias estão se inserindo e alterando a nossa dinâmica. Então, pensando em pesquisa, agora nós temos robôs, né, podemos chamar de robôs, que são capazes de executar diversas tarefas, como preencher formulários, organizar informações em tabelas, traduzir, resumir textos, transcrever áudios, criar e corrigir scripts de programação. Algumas dessas atividades elas podem ser consideradas mais mecânicas, mais braçais de certa forma, mas elas são parte do fazer científico, elas são parte do método científico. Então, como é que a gente pode pensar em incorporar essas ferramentas de inteligência artificial no método científico? Bom, excelente pergunta. Na verdade, essas tecnologias, elas estão vindo para ajudar. Eventualmente, ela causa ali um certo receio por boa parte da comunidade científica, porque ela está fazendo certas tarefas que até então eram tarefas para o próprio pesquisador fazer. Por exemplo, que você citou, a questão de elaborar um texto, elaborar uma boa introdução, uma boa conclusão. E essa parte mais descritiva do texto, ou seja, eu sou engenheiro, então o engenheiro normalmente ele é muito metódico com relação a pontos técnicos, né? Ele conhece bem detalhadamente os pontos técnicos, mas não obrigatoriamente sabe escrever bem aquele texto para ficar atraente para um leitor, etc. Então, a inteligência artificial ela consegue ajudar nisso. Claro que o engenheiro ainda vai estar lá, o pesquisador ainda vai estar lá para dar uma checada no texto, ver se está coerente e condizente com o que ele queria dizer, mas ele não vai talvez perder esse tempo. Então, eu vejo muito mais a IA nesse contexto como ferramenta para auxiliar esse tipo de trabalho, do que como substituto, né? Ele não vai substituir. Por mais que ele eventualmente crie alguma coisa, e eu não acho que isso seja impossível, criar certas... Porque o que é a criação, né? O que é a ideia? É baseado num conjunto de dados que você já possui, um conjunto de informações que você já possui, e você tem um insight ali, poxa, isso aqui pode ser feito assim, né? Então, eu acho que isso também a máquina vai conseguir fazer, mas ainda assim ela vai ser mais um auxiliar. Vai ter sempre o processo decisório final de um ser humano que vai avaliar se aquilo ali, pelo menos por enquanto, vai avaliar se aquilo ali é válido ou não. É como se o papel do pesquisador agora, a partir do momento que ele vai incorporar a inteligência artificial, se transformasse mais num papel de revisão, de edição e de conferência também, né, das informações. Sim, porque o que é a pesquisa, né? A pesquisa é resultado, ali, a escrita do artigo, a escrita do texto, da tese, da dissertação, ela existe porque houve um trabalho experimental, um trabalho de avaliação, ou seja, existiu o trabalho, não tem como não existir, né? Por mais que você peça a máquina para fazer, ela não vai fazer o seu trabalho, que é, por exemplo, fazer um experimento, fazer uns testes, etc. Então você tem os dados, mas você tem que publicar esses dados de uma maneira que não só as pessoas da área, mas também leigos consigam compreender. E é nesse ponto que a IA vem para ajudar. Ela consegue gerar textos e conteúdo acessíveis. Não sei se você já viu, mas no ChatGPT, que é talvez o melhor exemplo para isso, você pode, me explique isso aqui como se eu fosse uma criança de 8 anos. Então, ele te traz para uma linguagem muito mais acessível do que o pesquisador talvez tivesse uma maior dificuldade em fazer isso. Como eu falei antes também, mas ainda assim o pesquisador vai ter que validar se aquilo ali está coerente ou não. É uma tarefa um pouco mais
de refinamento, né? O ChatGPT, ele é o ChatGPT e outras ferramentas, né? De inteligência artificial, que a gente está muito focado agora, porque eu acho que é a mais comum, né? Mas a gente tem uma infinidade de inteligências artificiais sendo lançadas e sendo atualizadas, porque vão, de fato, aprendendo, né? Então, assim, parece possível que a gente vislumbre num futuro próximo que as inteligências artificiais tenham esse papel de selecionar, de resumir, de apontar pontos principais e de fazer conexões com a literatura acadêmica a partir dos comandos dos pesquisadores, né? Porque tudo isso são a partir de comandos humanos. A inteligência artificial, pelo menos até o momento, não está fazendo nada por conta própria. É sempre a partir de uma demanda humana. Se esse é um processo que se retroalimenta, né? No sentido de que essas inteligências artificiais, elas vão aprendendo e refinando e aumentando a base de dados a partir do que o ser humano vai demandar, vai perguntar, vai refinar do jeito que pergunta. A gente corre um risco de viver uma espécie de espiral do silêncio de certas referências, de certas teorias, no sentido de que se a gente sempre vai perguntando de uma determinada forma e a inteligência artificial vai entendendo que aquela dali é a resposta correta para aquela pergunta, porque ela é a mais frequente, essas sugestões das inteligências artificiais podem acabar priorizando determinados interesses, determinadas filosofias, ideologias, conceitos. Boa pergunta. Isso é difícil de responder, muito difícil, porque hoje existe uma certa espiral do silêncio, então, talvez o conceito de bolhas, né? Você ouve mais do mesmo, quer mais do mesmo e acaba não conseguindo furar a bolha para ver o mundo lá fora, né? Isso existe. A IA, talvez, ela vai... Não, eu até vejo ela como uma ferramenta que pode evitar esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Hoje existem N artigos que são publicados em diversos idiomas. O Brasil publica muito, a gente publica muito. Só que a gente publica muito em português, às vezes. E o português não atinge o mundo, né? Infelizmente, ele tem ali, é muito nichado, ele não tem o alcance que a língua inglesa tem. Então, muitas pesquisas boas aqui, elas não são percebidas lá fora e não são evoluídas, ou pior, elas são substituídas por outras que tiveram em outro momento a mesma ideia, mas que passou despercebido certos conceitos ali que já tinham sido divulgados, né? Então, eu vejo a IA que por mais que ela fique se alimentando mais do mesmo, porque vem as perguntas, vem a validação da pergunta, de olha, você errou, não é isso, ela, ok, desculpa, tal, eu acho que de vez por outra, como ela tem acesso a muitos documentos em diversos idiomas, capaz de interpretar em todos esses idiomas, ela vai começar a conseguir validar certos trabalhos que talvez não tivessem visibilidade no mundo convencional que a gente conhece. Então, eu costumo pensar que a gente está num mundo aí bem disruptivo com a IA, né? O que vai acontecer. Eu vi uma pesquisa há uns anos que eu achei muito legal. Eu sou da área de TI, né? Minha área é computação, então muitas vezes eu não vejo o resultado do meu trabalho atingindo as pessoas diretamente. Tipo, alguém que está buscando a cura da AIDS, por exemplo, isso é muito legal, né? O cara faz lá uma nova ideia que pode ajudar milhares, milhões de pessoas pelo mundo com a ideia que ele teve e gerou um artigo e pode ser testado. Um pesquisador, ele procurou, já existe, por exemplo, vacina contra doenças de Chagas, remédios contra doenças de Chagas e tal, ele colocou o vírus do tais dentro do hospedeiro, do barbeiro, para tentar contaminar alguém com a doença, não alguém, né, fazendo todos os experimentos corretos, mas tapear o sistema imunológico de uma cobaia, etc., para que o sistema imunológico atacasse a doença de Chagas, o vetor da doença de Chagas, mas que na verdade estava atacando o vírus AIDS e aprendesse com isso. Aí olha essa cara, né? Ele foi lá na doença de Chagas, que não tem nada a ver com AIDS, juntou esses dois mundos porque ele teve essa sacada. A IA vai poder fazer isso também, e vai fazer muito melhor, porque ela tem muito mais conhecimento do que uma pessoa só. Ela leu muito mais artigos, então ela começa, caramba, se eu fizer o cruzamento disso, eu descubro a cura do câncer. Tá entendendo assim? É um exagero, obviamente, mas eu não vejo como impossível. Então, a gente está vivendo um mundo muito, muito cheio de novidades que vão vir por aí. E só cresce, né? Acabou de surgir. Em novembro do ano passado é que a gente começou a
a perceber que na sala de aula, eu sou professor, eu tenho que ter cuidado com os trabalhos dos meus alunos, porque eu não sei mais se são eles que estão fazendo. Eu vou procurar por plágio. Não tem plágio, o texto é novo, é inovador, não tem ninguém que construiu aquele texto. Então eu não tenho mais nem a certeza se não foi ele realmente. Então a gente tem que repensar esse tipo de coisa. Era inclusive uma das minhas próximas questões sobre a temática, né, da autoria, do ineditismo na pesquisa, porque essas inteligências artificiais elas estão se tornando centrais, principalmente em elaboração de textos. E aí a gente vai pensando no texto como o texto, pode ser o texto escrito, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Então, assim, essas inteligências artificiais elas já estão chegando no ponto de que elas conseguem criar coisas novas a partir da base de dados, que a gente continua alimentando e vai continuar alimentando. Mas, por outro lado, pelo menos no contexto que a gente está agora mais básico, essas inteligências artificiais elas estão muito mais reproduzindo conhecimentos então, do que produzindo. Né? Elas não estão trazendo algo novo. O que elas podem trazer de novo seria um recorte novo, uma combinação de ideias novas, mas já a partir da base de dados que já está lá. Então, como é que a gente pode pensar em conceitos tão importantes para a pesquisa e para a inovação quanto o conceito de autoria, de quem é o pesquisador, quem é que está realmente propondo, quem é que está inovando com aquilo, e o ineditismo. Essa mais outra. Tudo é muito difícil de explicar. Até a questão da criação, ela é polêmica. É tudo uma questão de vislumbre agora, né? A gente está projetando, mas... É polêmico, porque, por exemplo, a literatura da humanidade, Shakespeare, essa galera toda, a literatura brasileira, tudo isso aí é produzido por humanos. Então a gente tem uma identidade humana, né? O nosso texto, a nossa literatura é muito humana. O Yuval Harari, né, que é o filósofo mais recente aí, que é israelense, ele tem muito receio da IA, né? Ele faz textos assim, bem assustadores, para quem lê toma um susto, caramba, ele está muito preocupado com isso. E ele fala justamente isso, a IA vai começar a produzir conteúdo que vai mudar a nossa identidade humana, não vai ser um humano que vai construir. Então, novos livros, novas músicas, novas artes, novas figuras, imagens, novos quadros produzidos por computadores, que vai começar a concorrer com a arte humana, né? Com a produção humana, com o conteúdo humano. E aí, até que ponto isso é bom? Né? Até que ponto isso é bom? Isso é difícil responder, eu não sei a resposta para isso. É um receio, isso vai acontecer, não tem como voltar, isso vai acontecer, não seja, em algum momento isso vai ter custo, não, mas vai ter sempre mais, né? Sempre vão existir cada vez mais, porque as máquinas que a gente tem hoje, elas estão muito mais poderosas do que há 20 anos. Os conceitos de IA que a gente tem hoje não são muito diferentes dos de 20, 30 anos atrás, não, mas o nosso recurso computacional hoje está muito mais poderoso. Então a gente consegue fazer muito mais com as teorias que já tínhamos antes. E as teorias estão crescendo. Então mais coisas devem surgir. E eu acho que a questão da autoria, eventualmente a gente vai ter que começar, já existem certos journals, né, essa área científica, já existem revistas que aceitam o ChatGPT como autor. Então você, o autor, e o ChatGPT. Porque é justo. Né? Não sei, se você, às vezes você tenta tapear o sistema reconhece que isso é possível, mas vamos fazer o seguinte, eu vou entender que é possível, mas coloque ele como autor, que aí eu vou pelo menos ter certeza disso, né? Então é algo que a gente está começando a repensar. No passado a gente tinha a preocupação do nosso aluno com calculadora, porque a calculadora ele deixava de saber fazer uma conta. Hoje é natural, né? Hoje a gente nem pensa mais nisso, obviamente ainda cobra que o aluno saiba fazer uma conta, mas com a IA vai acontecer do mesmo jeito. Você vai poder ter o auxílio da ferramenta IA para te ajudar a pensar melhor, resolver um problema melhor, mas ainda assim você tem que ser um ser humano autônomo capaz de viver sem ela. Viver sem a calculadora, viver sem a IA. São questões meio filosóficas até, certo? É uma questão filosófica e a gente está bem no limite da ficção científica também, né? No limite das mudanças da ficção científica. Do mesmo jeito eu estava vendo que é como se agora você precisasse... A partir do momento que a gente está se confiando nas inteligências artificiais e incorporando aos métodos, e de fato,
não tem como dar esse passo para trás. Já tá no mundo, não tem como simplesmente... E seria até pior, talvez, pensar em proibir o uso, talvez seja muito mais o caso de regulamentar. Ou saber conviver, né? Entender, acho que saber conviver faz parte disso, de entender o limite da convivência, até onde que essas inteligências artificiais podem ser utilizadas em quais contextos. Então, acho que o senhor acha que a gente está se aproximando de um momento que a gente precisa também ter um comitê de ética em pesquisa com inteligência artificial, do mesmo jeito que a gente já tem esses comitês para pesquisa com o ser humano? Você tocou num ponto de ética, eu acho que é bem um tema que eu vou puxar, mas tem uma questão ética muito forte que eu vi uma vez, um questionamento sobre isso, né? Nós temos os carros autônomos hoje com inteligência artificial, capaz de reconhecer humanos na rua, frear, fazer tudo isso. Mas a gente humano, a gente tem talvez a gente pode justificar o nosso erro baseado, sei lá, no momento, algo que não foi pensado corretamente. Por exemplo, você vai atropelar alguém numa velocidade alta, que se você for frear, você pode capotar o carro, você mesmo pode morrer enquanto motorista, mas se você não frear, você vai atropelar a pessoa. Você tem um momento ali muito pequeno de decidir quem vai talvez sofrer mais naquela situação. Para a máquina tem esse tempo de milissegundos, para ela é infinito, é muito tempo. Então ela consegue decidir muito melhor do que a gente, e bem de forma muito fria, né? De forma muito algorítmica, né? O que foi programado. Ela vem lá, de repente, ela reconhece que a idade da pessoa na frente é mais velha do que o motorista, ou seja, qual vai ser a regra para ela decidir o que fazer naquele momento? Eu vou matar o meu motorista, se tivesse só essas duas opções, né? Ou vou matar essa senhora que está aqui na frente do carro, né? Quem eu devo? Né? Qual é a escolha? O que é que me ensinaram a fazer? Aí entra a questão da ética, né? Existe até projetos que daqui para 2100 nós tenhamos tribunais específicos para julgamentos de máquinas, né? Que elas fizeram de errado, né? Os robôs, tudo isso. Ou seja, é um mundo muito diferente, muito futurista, muito ficção, mas que está chegando. Você falando, eu estou me lembrando do Isaac Asimov o tempo todo. As 3 leis da robótica do Eu Robô Isaac Asimov é isso. É aquela que a primeira lei da robótica é que um robô não vai poder nunca ferir um ser humano, mas se colocar numa situação de escolha de que ele vai ter que escolher quem ferir entre 2 seres humanos. Qual é o paradigma? Exatamente. E esse paradigma não vai ser uma máquina quem vai definir. Vai continuar a ser uma reflexão humana, porque por mais que seja uma programação para a máquina executar, quem determina a programação é um ser humano. Ou não, né? De repente ela pode começar a tomar decisões próprias. No contexto que a gente está hoje, elas não estão ainda capazes de criar, mas verdade. Não necessariamente seria um pulo muito lento, né? Não. Eu acho que a gente está num ritmo muito avançado, muito avançado. Claro que a gente também tem que considerar que o mundo avança de um lado, mas também tem outra parte ali que está sendo esquecida, né? Ainda temos muita fome, ainda temos muitos problemas básicos, né? Básicos mesmo, que a gente ainda não resolveu enquanto humanidade. Não é falta de dinheiro, nem investimento, é simplesmente prioridade, é o que realmente vale a pena fazer. Aí são questões políticas, ideológicas que a gente não cabe, mas o fato é que é muito estranho a gente estar tão avançado num ponto e tão atrasado em outros, né? Isso é muito estranho. Eu acho que esse, inclusive, é um ponto para a gente já ir se encaminhando para o encerramento da nossa conversa. Eu queria fazer uma última pergunta. Diante de tudo isso que a gente conversou agora, qual você acredita que seja, já que não podemos retroceder, qual que seria a maneira mais equilibrada de fazer ciência envolvendo humanos e máquinas? Bom, só avança, né? Como eu falei, só avança muito. O GPT-4, que seria a versão que não está totalmente disponível, ele faz coisas do tipo que a gente... Poxa, isso é muito incrível, né? Você entrega uma imagem famosa, que é aquela dos balãozinhos levantando o menino lá do Up, né? Do filme Up. E ele identificar que aquilo ali é balão, que tem um garotinho ali, que tem um senhorzinho ali, é fácil. Hoje a gente faz isso muito fácil. O Instituto aqui, a gente tem vários exemplos de projetos que fazem esse reconhecimento de objetos e pessoas tranquilamente. Mas se você pergunta, dá a imagem para a máquina e diz, se eu cortar essas cordinhas, o que acontece? E ele dizer, a pessoa cai. Isso é um passo gigantesco, sabe assim?
é entender o contexto, que as bolinhas estão flutuando, estão levantando pessoas. Então, ele tem que entender o que é aquilo ali para poder dar uma resposta como essa. A pessoa vai cair. Isso é muito, muito novo. Então, a gente humano, né, enquanto pesquisador, tem que estar ciente que isso está evoluindo muito rápido. Existem até síndromes de estou ficando para trás, né? O mundo está correndo e a gente está se sentindo ali, caramba, eu não estou acompanhando. E isso não é para assustar ninguém, isso é assim mesmo. Infelizmente, a gente não tem como conhecer tudo, mas tem que saber conviver. E não tem como fugir. Vai se destacar aquelas pessoas que aceitarem isso de maneira mais fácil. Aquelas que vão ficar lutando contra, essa pessoa vai sofrer mais um pouco, porque a gente não tem como fugir. Eu costumo dizer assim, tem os atrasos. Por exemplo, o Brasil, a gente ainda hoje tem o frentista, né, que é o cara que coloca combustível no nosso carro, por questões muito mais políticas e legais em relação a não tirar o emprego daquela pessoa, do que necessidade. A maioria das pessoas saberia abastecer seu próprio carro, ou mesmo poderia automatizar isso com robôs, etc. Ou seja, tem soluções. Mas a gente precisa dar emprego para aquela pessoa. Essas pessoas vão sofrer naturalmente, porque esses trabalhos braçais ou repetitivos, as máquinas, a automação já consegue substituir isso facilmente. O que está acontecendo agora é que pessoas mesmo, aquele que trabalhava com a mente, está podendo ser substituído também. Né? O localizador de melhores passagens, a agência de turismo, tudo isso aí, são máquinas que estão fazendo melhor do que as pessoas. Então, o que vai acontecer com essas pessoas, não sei dizer exatamente, mas o fato é que não tem como a gente não conviver com isso. E existem outras iniciativas, né? O governo americano está começando a chamar o próprio CEO do ChatGPT, lá da OpenAI, para conversar. Olha, nós estamos vivendo aqui um mundo de mudanças. Me explica melhor para a gente, que é político, a gente não tem a noção técnica, explica melhor para a gente o que a gente deve fazer, como é que a gente deve agir, porque as pessoas vão perder emprego? Sim, não, como? Né? Então, o que a gente pode fazer com essas pessoas? As pessoas vão precisar transicionar de emprego, né? E quem sabe até determinadas áreas no futuro já fiquem mais restritas. Né? Sim. Mas realmente é um cenário muito... Aí toda essa conversa foi muito de um cenário de vislumbre, de dúvidas, né? É interessante ter a perspectiva de quem realmente está imerso nisso, porque às vezes pode parecer um pouco apocalíptico, de que tudo de fato vai se acabar e o mundo vai ser dominado pelas máquinas, mas é interessante a gente pensar que pelo menos por enquanto a gente ainda tem, como seres humanos, um certo controle sobre o que as máquinas conseguem fazer. Então, professor Wendel, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast IFCE no ar. Nós vamos continuar a discussão sobre inteligências artificiais e o impacto em diversas áreas nesse mesmo quadro de diálogo em cenas dos próximos capítulos.